Gravado sem fins comerciais, nos estúdios da Fundação Dorina Noel para Cegos. Código 2. Edgar Wallace. Tradução de José Rubens Siqueira. Tradução de José Rubens Siqueira. Lido por Carlos Campanile em maio de 1995. O serviço secreto nunca usa para si mesmo esse nome tão melodramático. Se chegam a usar algum nome, é o nome vago de departamento, nem mesmo departamento de inteligência, como vocês vão notar. Mas é um departamento fantástico e um de seus funcionários não menos notáveis, apesar do cargo menor, isso lá é verdade, era Schiller. Era um criativo jovem suíço apaixonado por línguas estrangeiras. Conhecia todos os bandidos de Londres, bandidos do ponto de vista da violência política, e era muito útil para o secretário-chefe da inteligência, apesar de que Bland e os figurões, bom, eles não desgostavam dele, mas meio que... não sei como dizer. Observe quando um cavalo arisco passa perto de um pedaço de papel branco na rua. Não chega a recuar, mas fica olhando o papel esvoaçante com muita ansiedade. Ele nunca fez parte do primeiro time, mas se esforçava muito para chegar lá. Só que os homens do primeiro time já mastigavam códigos desde o berço, como dizia Bland. De alguma forma misteriosa, Schiller ficou sabendo que Reggie Batten tinha sido morto com um tiro quando estava roubando de um cofre as ordens de mobilização do 14º Batalhão Bávaro, em Munique. Isso foi em 1911. E o triste incidente foi catalogado como um acidente de aviação. As autoridades militares de Munique levaram o corpo de Reggie de avião e o jogaram lá de cima. E os jornais de Munique deram belos anúncios fúnebres sobre o Reggie, dizendo que o funeral ia ser às 2 horas e que se esperava que todos os seus dedicados amigos comparecessem. Os menos desconfiados que realmente compareceram foram detidos e revistados, suas casas e bagagens reviradas e devidamente expulsos do país o mais depressa possível. Bland, que estava em Munique, não foi ao funeral. Na verdade, ele foi embora da cidade da cerveja sem nenhuma demora desnecessária. Fazia apenas um dia que estava de volta à cidade quando Schiller pediu uma entrevista. Bland, com seu queixo quadrado, bem barbeado e absolutamente impassível, ouviu todos os detalhes do pedido de Schiller e riu. Você está inteiramente errado a respeito do Sr. Batten, disse. Ele não tinha nenhuma ligação com esse departamento e a sua morte foi provocada por um lamentável acidente. Portanto, não posso dar o lugar dele para você. Schiller ouviu e baixou a cabeça. Então fui mal informado, Sir, disse educadamente. Começou a imaginar um outro caminho e planejou cuidadosamente um ataque contra o secretário-chefe. Este tinha chegado naquele estágio delicado da carreira de um homem, representado pelo interregno entre o encerramento da sua vida útil e a consciência desse fato. Sir John Grandor tinha sido na sua época o homem mais importante da inteligência na Europa, mas agora ele ainda falava do telégrafo sem fio como uma invenção maravilhosa. Mas Sir John era o chefe, e um chefe bastante duro. O seu encargo secreto era o Código 2, que nenhum olho mortal jamais tinha visto a não ser o dele. Ficava na prateleira debaixo do cofre, entre 2 capas com bordas de aço. Eram folhas e mais folhas na sua própria caligrafia, miúda e limpa. O Código 2 era muito secreto. Era o código empregado pelos grandes agentes. Nunca tinha sido impresso, nem tinha cópias escritas em circulação. Só era aprendido de cor sob a supervisão do próprio chefe. Os homens que conheciam o Código 2 não contavam que o conheciam, pois suas vidas estavam por um fio, mesmo em tempos de paz. Schiller nunca seria um grande agente. De um lado porque era estrangeiro naturalizado e os figurões tinham de ser nativos do país, treinados para o primeiro time desde o dia que entravam para o departamento. Eram homens instruídos, condenados por toda a vida a se desligar de sua terra natal. Só 3 homens sabiam quem eles eram e onde moravam, sendo que 2 deles não tinham existência oficial. Sir John gostava de Schiller e fazia muitas coisas por ele. Contava histórias de suas aventuras passadas que Schiller ouvia com atenção. Numa dessas conversas de depois do jantar, ele era um jovem tão apresentável que Sir John muitas vezes o levava para jantar em casa, Schiller mencionou casualmente o Código 2.
Falou a respeito com bastante familiaridade e Sir John discutiu o código em termos gerais. Contou ao convidado que estava guardado no cofre especial, que tinha sido feito no sistema de folhas soltas, e que isso era um transtorno, porque estava sempre fora de ordem, uma vez que ele tinha de consultá-lo todos os dias, e, invariavelmente, recolocava as folhas que tinha usado em cima das outras, desrespeitando o direito alfabético de elas ocuparem essa posição. O jovem sugeriu inocentemente que podia ir para o gabinete de Sir John toda noite e organizar as folhas, mas o velho sorriu benevolente e disse que achava melhor não. Bland chamou Grigsby na sua sala um dia, e esse jovem afetado compareceu na mesma hora. "Esse tal de Schiller está me incomodando", disse Bland na voz baixa, que era quase uma segunda natureza no departamento. "É um sujeito esperto e muito útil, mas eu não confio nele." "Tem uma folha de serviços perfeita", disse o outro, olhando pela janela. "E sabe pouco sobre as coisas importantes. Sir John é muito nervoso, mas já está quase se aposentando. Por que é que você está preocupado?" Bland andou pela sala. "Ele está inventando um novo receptor sem fio", disse. "E conseguiu interessar o velho. Trabalha nisso o dia inteiro na sala dele. De noite leva para a sala de Sir John, onde a coisa é religiosamente trancada no cofre. Claro que é um absurdo imaginar que aquela caixa, do tamanho de uma lata de biscoitos, possa conter algo com inteligência humana, capaz de escapar de um cofre hermeticamente fechado e sair por aí, ou então xeretar o código, mas não sei por que não estou gostando." Grigsby deu uma risada. "Essa é nova para mim", confessou. "Não nego que o Schiller é esperto. Ele desenhou um quebra-vento para minha sala que é muito engenhoso, mas não consigo imaginar um receptor sem fio que seja capaz de ler e transmitir um código do interior de um cofre de aço." Mas Bland não se convenceu. Mandou chamar May Prince. Ela estava em férias em Devonshire, mas voltou imediatamente para a cidade. Uma mocinha, parecia 18 anos, mas na verdade era 10 anos mais velha. Com o sorriso mais adorável do mundo, olhos cinzentos e atentos e uma boca que, quando quieta, pendia um pouco para baixo. "Desculpe atrapalhar suas férias", disse Bland, "mas quero manter Schiller sob observação. Na semana que vem você vai ser despedida do departamento por negligência ao dever. Vai sair magoada e contar para Schiller que vai continuar encontrando depois. Vai dizer que eu sou uma besta e que perco montes de dinheiro em cavalos de corrida. Vou mandar preparar uns relatórios de apostas do Jockey Club que você vai mostrar a ele discretamente." "É para ele fazer chantagem com o senhor?" ela perguntou. Bland abanou a cabeça. "Se ele é o que estou pensando, não vai fazer isso. Não, o que ele pode fazer é trocar uma confidência por outra. Até logo." May despediu-se e saiu. A invenção de Schiller levou um tempo absurdo para ficar pronta, mas ele estava entusiasmado com as possibilidades e transmitiu ao chefe parte do seu entusiasmo. Todo o seu tempo livre trabalhava na máquina e, regularmente, todas as tardes, às 5 para 6, levava a pesada caixa para a sala do chefe. Depositava solenemente na grade de ferro que servia de prateleira do cofre e assistia, com óleo ciumento, sua máquina ser trancada no cofre. E May Prince não tinha nada a relatar. 3 dias depois daquele fatal 1º de agosto, que trouxe tanta miséria e destruição para a Europa, Bland, que estava trabalhando noite e dia no interesse do seu departamento, foi até a sala de Schiller para fazer algumas perguntas sobre os antecedentes de um certo Antônio Malatesta, suspeito de ser agente das potências centrais. Bland muito raramente visitava as salas dos seus subordinados, mas dessa vez o seu telefone estava quebrado. A porta estava trancada e ele bateu impaciente. Schiller logo abriu, sorridente. A mesa estava coberta com um monte de fios, baterias elétricas, ferramentas e parafusos, mas nem sinal do grande receptor sem fio. "Está querendo ver minha caixa surpresa?" perguntou Schiller. "Está no meu cofre. Logo, logo vou poder dar ao senhor uma bela demonstração. Ainda hoje captei um sinal do almirantado e com a janela fechada." Bland não estava escutando. Ereto, com o nariz empinado, farejava o ar. Havia um cheiro fraco, adocicado, cheiro de cânfora e mais alguma coisa. Schiller apertou os olhos, olhando para ele. Fez Bland e girou nos calcanhares, saindo da sala. Sobre a sua mesa estava um telegrama entregue durante a sua breve ausência. "Schiller é agente pago pelos poderes centrais. Chefe do departamento de criptografia. Tenho prova.
May. Bland abriu a gaveta da mesa, tirou uma pistola automática, saiu correndo e desceu a escada de 2 em 2 degraus. A porta de Schiller estava aberta, mas ele tinha sumido. Não tinha passado pelo vestíbulo nem saído pela porta da frente do prédio, mas um porteiro de serviço na entrada lateral disse que tinha visto ele passar e tomar um táxi. Bland voltou para sua sala e telefonou para a polícia. Vigiem todas as estações e portos. Detenham e prendam Augustus Schiller. Deu uma descrição dele, breve, mas certeira. É lamentável, disse Sir John, realmente perturbado. Mas não acredito que ele tenha conseguido pegar nada de importância. Ele levou o aparelho? Está comigo, Sir John, disse Bland, sombrio. E hoje à noite, com a sua permissão, quero ver o que acontece. Mas você, com toda certeza, não acha que... Bland fez que sim. Ainda não mexi com ele, mas ouvi com bastante cuidado, usando o microfone. E não há dúvida de que lá dentro tem um mecanismo de relógio. É quase silencioso, mas detectei o som. O que eu sugiro é que se coloque a caixa onde ela normalmente fica guardada, deixando a porta do cofre aberta para observar. Sir John franziu a testa. Isso tudo parecia comprometer o seu critério de julgamento, e como tal era ofensivo, mas ele era leal demais ao departamento ao qual tinha dedicado 45 anos da vida, para permitir que sua vaidade ferida passasse na frente do dever público. Às 6 horas a caixa foi colocada no cofre. É aí que ela sempre fica? Bland perguntou. Geralmente, na verdade, invariavelmente, eu coloco a caixa em cima da grade de ferro. Bem acima do código 2, pelo que estou vendo, Sir. O secretário-chefe franziu a testa outra vez, mas dessa vez no esforço de reflexão. É verdade. Falou devagar. Me lembro que uma vez a caixa ficou um pouco de lado e Schiller puxou mais para o centro, o que eu achei um tanto impertinente da parte dele. Os 2 homens puxaram 2 cadeiras e se sentaram diante do cofre. A vigília prometia ser longa. 8, 9, 10 horas soaram no relógio e nada aconteceu. Estou achando isso tudo muito ridículo, não acha? Sir John perguntou irritado quando o relógio soou às 15 para as 11. Parece que sim, disse Bland, teimoso. Mas eu quero ver... Meu Deus, olhe. Sir John ficou boquiaberto. Exatamente embaixo da caixa estava o código 2, dentro de uma pasta de couro cujas bordas, por questão de durabilidade, eram reforçadas com uma fita de aço. Lentamente, a capa do livro estava subindo. Tremeu um pouco no ar, depois caiu, subiu de novo e tornou a cair, como se alguma coisa de dentro estivesse lutando para se libertar. Então, de repente, a capa se abriu e ficou em pé, formando uma letra L em relação ao conteúdo, sendo a capa o traço vertical. Ouviu-se um clique e o interior do cofre iluminou-se com uma suave radiação esverdeada. A página superior do código ficou iluminada por quase 1 minuto. Depois, a luz se apagou e a capa do livro caiu. Ufa! Soltou Bland. Tirou a caixa preta do cofre cuidadosamente e levou para a mesa de Sir John. Examinou longa e pacientemente a parte de baixo da caixa. Depois tornou a colocar na mesa. O código 2 está nas mãos do inimigo, disse. Já era dia quando terminaram as investigações. Metade da caixa era ocupada por acumuladores. Eles forneciam a corrente que, passando por um poderoso ímã, levantava a capa do livro do código. A corrente também passava para as maravilhosas lampadinhas de vapor de mercúrio que forneciam a uma máquina fotográfica oculta uma luz apenas suficiente para uma foto. O mecanismo de relógio é simples, claro, disse Bland. Ele marca o tempo para a máquina começar a funcionar e liga e desliga a corrente. Provavelmente esse mecanismo abre e fecha as placas que escondem a lente, a luz e o ímã. Desconfiei que havia uma câmera quando senti o cheiro de filme fotográfico na sala dele. Sir John, pálido e esgotado, fez que sim com a cabeça. Me tire disso do jeito que você conseguir, Bland, disse rouco. Vou me aposentar no fim do ano. Sou velho e estou acabado. Foi até a porta e parou com a mão na maçaneta.
Schiller tem nas mãos a vida de 30 homens. Seus nomes e endereços estão nesse livro. Acho que ele já conseguiu tudo. Sou tão descuidado que troco a ordem das páginas quase todos os dias, e esse demônio está trabalhando há 9 meses. Ele já deve ter pegado o livro todo agora, pois todo dia havia uma folha diferente por cima. Vou fazer todo o possível, Sir, disse Bland. Schiller desapareceu com toda a segurança antes de a guerra ser declarada. Foi visto na Holanda e seguido até Colônia, na Alemanha. Não havia possibilidade de se mudar o código, e as mensagens dos agentes já estavam chegando. Bland deu um passo ousado. Por intermédio de um agente na Dinamarca, entrou em contato com Schiller e se ofereceu para fazer um trato. Mas Schiller não queria vender. Como dizia o telegrama do emissário de Bland, Schiller está recebendo uma quantia enorme do governo inimigo para decodificar as mensagens dos agentes aliados. Só ele sabe o código. Sem desanimar, Bland entrou em contato com o traidor outra vez, oferecendo a ele uma enorme quantia se concordasse em passar para um país neutro e guardar o segredo. A mensagem terminava dizendo: "Encontre-me na Holanda e eu cuido de tudo." Mas recebeu uma resposta bem típica do engenhoso espião: "Venha para a Bélgica e eu cuido de tudo." Uma sugestão louca, pois a Bélgica era agora território inimigo. Mas Bland tomou a própria vida nas mãos, pôs uma fina adaga de vidro na mala e partiu na mesma noite para o continente. Bland entrou na Bélgica pela Porta dos Fundos e fez um intrincado itinerário até Bruxelas. Não seria do interesse nacional explicar os meios e métodos que empregou para conseguir entrar naquele país cuidadosamente guardado. Mas basta dizer que encontrou com Schiller, que parecia muito próspero, no Café Leão Dourado, em Hasbrouil, uma pequena cidade na estrada Ghent-Lille. "O senhor é um homem muito corajoso, Mr. Bland", elogiou Schiller, "e gostaria de poder atender o seu pedido. Infelizmente não posso." "Então, por que me fez vir até aqui?" O outro olhou para ele, curioso. "Eu possuo um certo código", disse tranquilo. "Completo, com algumas exceções. Faltam 3 páginas. Quanto o senhor quer por elas?" Seria um choque para alguém com menos gabarito do que Bland. "É uma bela oferta", respondeu, a calma em pessoa. "Mas qual é exatamente o código que você quer comprar?" "O código 2. Pensei que Bland interrompeu. "Código 2? Disse, dando um gole na cerveja. Estava disfarçado de camponês belga. "Mas isso é bobagem. Nem você, nem eu conhecemos o código 2. O código que você roubou foi o 3. Schiller sorriu superior. "Quando voltar para Londres", disse, "pergunte ao seu chefe se HT não quer dizer carregar transportes em Borkum." "Você pode ter encontrado essa palavra por acaso", disse Bland desdenhoso. "Pergunte se Optik não quer dizer imperador foi para Dresden", insistiu o calmo Schiller. Bland olhou em volta do salão pensativo. "Você sabe bastante, meu amigo." A garçonete do bar entrou logo depois e encontrou Bland fumando devagar um charuto fedorento, os cotovelos na mesa, uma cerveja pela metade à sua frente. A mulher deu um pequeno sorriso na direção de Schiller. "Ele está cansado", disse Bland, esvaziando o copo. "Deixe ele dormir. E espante as moscas para elas não perturbarem", acrescentou, brincando. Schiller estava deitado de lado no mesmo banco onde Bland estava sentado, de cara para a parede, um lenço azul de pano grosseiro cobrindo a cabeça. "Não vai ser incomodado", disse a madame, embolsando a gorjeta que Bland lhe deu com uma piscada de gratidão. "Quando ele acordar", disse Bland já na porta, "diga que fui para Ghent." 3 horas depois,
um soldado da infantaria alemã que tinha vindo tomar o seu café da noite, puxou o lenço que cobria a cara do dorminhoco e quase caiu para trás. Mein Gott! Pois Schiller estava morto e morto já há 3 horas. Até mesmo o médico levou um longo tempo para descobrir a lâmina de vidro enterrada no seu coração. Uma semana depois, Bland estava no seu apartamento do West End, em Londres, se vestindo para jantar naquele momento de paciência que exige o nó da gravata, quando o criado informou que Grigsby havia chegado. Eu disse que o senhor estava se vestindo, informou Taylor. Mas Mr. Grigsby está tão orgulhoso porque o cavalo dele ganhou a corrida de Gatwick que não quer aceitar um não como resposta. Taylor era uma pessoa privilegiada e tinha licença para criticar até os amigos de Bland. Taylor era o criado ideal no entender do seu patrão, simples e falante. Para um homem na profissão de Bland, a tagarelice num criado era virtude, porque deixava o patrão sempre na defensiva, nunca lhe permitindo a ilusão da segurança ou o luxo da indiscrição. Além disso, sempre se sabe o que um criado falador está pensando, e, por meio de agentes secretos, tudo o que ele anda dizendo. Mande ele subir, disse Bland depois de um momento. Mr. Grigsby entrou ruidosamente no quarto de vestir, apesar de cumprimentar Bland com uma certa frieza. Tenho um problema para acertar com você, Bland. Que diabo você andou dizendo de mim para Lady Greenholme? Você sabe o que eu sinto pela Alice. Espere um pouco, por favor, Bland disse, duro, se virando para o criado. Taylor, pode ir até o correio levar a carta que eu deixei na mesinha da entrada. Mr. Grigsby esperou até ouvir a porta do apartamento se fechar, depois foi até o corredor e girou a chave da entrada. Voltou até Bland, que estava de costas para a lareira, mãos enfiadas nos bolsos. Tem certeza que ele tinha o 2? Perguntou Grigsby. Bland fez que sim. Grigsby mordeu o lábio pensativo. Agora não vale mais a pena ficar pensando como foi que ele conseguiu o código. A questão é saber quem é que vai ser o próximo a conseguir. Bland abriu uma caixa de charutos, mordeu a ponta de um e acendeu antes de responder. Quais são as notícias do lado de cá? Perguntou. Eu já tinha atravessado a fronteira quando descobriram a morte dele. Naturalmente, não sei de nada, a não ser que o nosso homem de Amsterdã me contou. O código está em Londres, disse Grigsby seco. Assim que ele morreu, as autoridades de Bruxelas mandaram um telegrama para Valparaíso. Estava endereçado a um homem chamado Van Hucht, provavelmente um substituto. Aqui está. Tirou da carteira uma folha de papel e a colocou na mesa. A mensagem era breve e estava em espanhol. Residência de Schiller em Londres. É bem misterioso, disse Bland. Schiller não ia deixar o código por escrito, era esperto demais para isso. Mas mesmo assim deve ter dado às autoridades alguma garantia de que o segredo não ia se perder com a sua morte. Devem ter combinado que ele ia contar a alguém escolhido, neste caso um homem na América do Sul, onde o código estava escondido. O local exato ele deve ter guardado entre os seus papéis particulares até a sua morte. É uma hipótese bem sólida, disse Grigsby. Ele não disse mais nada? Eu tive de matá-lo, claro, respondeu com um tom de pesar. Foi uma coisa bestial, mas 30 homens dos bons estavam com a vida nas mãos dele. Provavelmente ele sabia a localização de todos. E o homem que vem depois dele deve saber também, disse o outro sombrio. Hoje à noite vamos começar uma busca bem científica na casa dele. Mas o apartamento em Soho Square não rendeu nada. Durante quase 15 dias, 3 dos melhores homens da inteligência, inclusive Lecomte, do departamento francês, vasculharam e examinaram, rasgando móveis, arrancando assoalho e desmontando armários. E o resultado foi negativo. Posso jurar que está lá, disse Bland, desanimado. Estamos deixando passar alguma coisa. Onde está May Prince? No departamento de censura. Está trabalhando lá, explicou Grigsby.
Peça para ela vir até aqui. May entrou triunfante. Sabia que você ia mandar me chamar, disse ela. Eu podia ter evitado tanto barulho. Bland desmanchou-se em desculpas. Fui muito desatencioso com você, May. Sabe, desde que você me mandou aquele telegrama sobre Schiller, não nos vimos mais. Ela concordou. Eu soube que Schiller morreu, não é? Como soube? Ela encolheu os ombros. A gente lê coisas lá na censura. Cartas inocentes da Holanda, com mensagens escritas nas entrelinhas com ácido fórmico ou com leite, e que só ficam visíveis se a gente usar a fórmula certa. Mr. Schiller era um homem notável, e o pai dele foi um dos intelectuais mais importantes da Suíça, apesar de ser cego. O que é que você quer de mim agora? Bland explicou rapidamente. A moça sabia do Código 2 e do segredo todo em torno dele, e compreendeu a urgência da situação. Por falar nisso, como é que você descobriu que ele era agente inimigo? Bland perguntou. Descobri o código dele, ela respondeu misteriosa. Acompanhada pelos dois homens, foi até o apartamento em Soho Square. O assoalho tinha sido recolocado e os cômodos estavam de novo habitáveis. May passeou por todo o apartamento e voltou para a grande sala de jantar. É nesta sala que está o código, disse decidida. Era um apartamento alegre, com um papel de parede de um belo marrom. Um friso largo de desenho simples arrematava os lambris que tinham sido pintados de cor de chocolate para combinar com o papel de parede. Do teto pendia um lustre, e May olhou para ele. Já tiramos isso tudo, disse Bland. E os painéis também, mas não encontramos nada. Podem me deixar aqui sozinha uns minutos? Pediu a moça. Os dois homens foram saindo, mas mal passaram a porta da sala e ela já estava ao lado deles, os olhos brilhando com a alegria da descoberta. Já sei, ela riu. Ah, eu sabia. Onde está? Perguntou Bland, perplexo. Espere, disse ela, ansiosa. Quando é que vocês estão esperando a visita do latino-americano? Amanhã. É claro que a sala vai estar sendo vigiada e ele não vai ter chance de procurar. Os olhos dela ainda estavam dançando quando ela concordou. Veremos amanhã. Acho que vocês vão receber um visitante muito franco de Valparaíso, no Chile, e quando ele chegar quero que mandem me chamar. Mas como é que... Espere, por favor. O que é que ele vai dizer? Ela fechou os olhos e franziu a testa. Posso revelar a vocês o nome dele. É Raymond Vistelli. Você sabia disso esse tempo todo? Grigsby perguntou, surpreso, mas ela sacudiu a cabeça. Sabia quando entrei na sala, mas agora estou só chutando. Acho que ele vai se oferecer para ajudar vocês a descobrir o código. Vai dizer que existe um painel secreto na parede e que precisa de dias e dias para descobrir. E acho que vai pedir para vocês estarem presentes quando ele der a busca. Isso ele nem precisa pedir, disse Bland mal-humorado. Acho que você está muito misteriosa, May, mas tenho a sensação de que você está certa. Ela tinha de fazer algumas perguntas ao zelador do prédio antes de ir embora. Mr. Schiller fez toda a decoração sozinho, não? Na sala de jantar? Fez sim, dona, respondeu o homem. Ele era danado de bom com o balde de cola e o pincel. E ele pagou o aluguel adiantado? Isso mesmo, dona. E mandou ninguém mexer em nada até ele voltar para o apartamento? Falou assim mesmo, disse o zelador. Eu sabia, disse May. Às 10 horas da manhã seguinte, trouxeram um cartão de visitas para Bland. Tinha escrito Senhor J. Bertramo Silva e, num canto, de Valparaíso. Bland tocou uma campainha e, logo em seguida, entraram Grigsby e a moça. Ele chegou. Bland comunicou seco, mostrando a ela o cartão. O visitante entrou na sala.
Era baixinho e agitado, com barba pontuda, e falava excelente inglês. Depois das conversas preliminares, foi direto ao cerne da questão. Vou ser muito franco com o senhor, Mr. Bland. Bland deu uma olhada rápida para a moça e percebeu o riso que brincava nos seus olhos. Durante algum tempo, fui agente dos poderes centrais. O homenzinho continuou. Estou lhe contando isso porque quero que entenda claramente a minha posição. Eu estava a salvo na América do Sul e pensei que meus serviços nunca seriam solicitados. No entanto, algumas semanas atrás, recebi um telegrama que foi interceptado pelas autoridades britânicas. Eu já sabia, evidentemente, que em certas circunstâncias poderia ser obrigado a vir à Inglaterra para procurar determinados documentos e que o local onde estavam escondidos me seria comunicado por telegrama. O telegrama chegou e eu estou aqui. Abri os braços dramático. Vim direto para cá ao chegar. Falando francamente, eu vim porque decidi, na noite em que cheguei a Plymouth, que esse jogo não valia a pena. Vou ajudar vocês o máximo que eu puder a descobrir os documentos e depois, se me permitirem, volto para a América do Sul. Bland estava muito admirado. O homem tinha dito quase tudo o que May tinha previsto que ele diria. Tornou a olhar para a moça e ela deu um sinal de cabeça. O senhor compreende que a sua busca, Bland começou a dizer. Será feita sob os olhos da polícia? Interrompeu o homem de Valparaíso. Eu preferia que sim. Acredito que gostaria de começar imediatamente, Bland perguntou. Quanto mais cedo, melhor, respondeu o outro animado. Um momento. Foi a moça quem falou. Tem boa memória, senhor? Ela perguntou. Por uma fração de segundo, o sorriso se apagou dos olhos do homem. Tenho excelente memória, madame. Ele respondeu, seco. Partiram todos juntos para o apartamento de Schiller e ali foram recebidos pelo policial de plantão. Já tem alguma hipótese? Bland perguntou quando entraram no hall. Tenho, o outro respondeu depressa. Acho que os documentos estão escondidos num nicho na parede atrás de um painel secreto. Pode levar até uma semana para encontrar o painel. Esta casa é muito antiga e pode ter sido escolhida por Mr. Schiller por causa de algum detalhe da construção. Mais uma vez, Bland pensou depressa. A franqueza do homem, sua vontade de ajudar, a história de painéis secretos, tudo conforme a fantástica profecia da moça. Ele viu o brilho alegre dos olhos dela, se divertindo com o deslumbramento do chefe. Virou-se então para o homenzinho. Pode começar, disse. O senhor Silva inclinou a cabeça. Vou examinar primeiro esta parede para ver se encontro o painel. Os meus dedos são talvez mais sensíveis que os seus. A mão dele já estava estendida na direção do friso decorativo quando... Pare! A ordem direta da moça fez o senhor Silva se virar. Antes do senhor começar, ela disse, quero perguntar se dá valor à sua vida. O chileno encolheu os ombros e abriu os braços. Naturalmente, madame. A moça voltou-se para Bland. Se esse homem descobrir o código 2, o que é que acontece com ele? Com toda certeza vai morrer, Bland respondeu simplesmente. Ela concordou. Pode continuar se quiser, mas está começando muito para a direita. Para a direita? Ele gaguejou, o rosto ficando de um terrível tom cinzento. A mensagem para o senhor começa na porta, senhor Vistelli, disse ela calma. O código só começa mesmo quando chegar na janela. Quer continuar? Ele abanou a cabeça sem palavras. Bland chamou seus homens e eles jogaram o chileno num táxi. E agora explique, disse Bland. A moça foi até a parede perto da porta e tocou o friso decorativo com a mão. Sinta, disse. Os dedos de Bland tocaram papel de parede incertos. Ele sentiu pequenos pontos em relevo. Deslizou a mão para a direita e sentiu outros mais. Então compreendeu a verdade. Braille, sussurrou. A moça concordou. O pai de Schiller era cego. E Schiller evidentemente estudou o alfabeto que os cegos usam para ler. Silva foi informado sobre a maneira como o código tinha sido escrito
e aprendeu o mais depressa possível para quando precisasse substituir Schiller. Ela deslizou os dedos pelo friso. São 7 linhas de texto em torno da sala toda, ela disse. Schiller colou o friso ele mesmo, um pedaço de cada vez, à medida que ia conseguindo fotografar o código 2. A primeira linha começa assim. Para Raymond Vistelli. Mantenha as aparências de que vai ajudar a polícia. Seja franco, como eu lhe disse. Assim começa o código. Abraham. Quer dizer, novas armas preparadas. Brand pegou a mão dela. Se quer continuar uma moça bonita e bem viva para jantar comigo hoje à noite, não prossiga nessa investigação. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com.